Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, eu sou a Lívia e você está prestes a ouvir uma conversa muito leve, gostosa e instrutiva sobre o tema vulnerabilidade. Desta vez eu gravei um episódio com a Kate do podcast Projeto do Coração. Se você ainda não conhece, por favor, conheça esse podcast que tem me abençoado muito. Eu sei que eu vou ser repetitiva porque eu já disse isso na introdução do episódio, mas preciso repetir. E quero dizer também que todos os textos, artigos e livros que nós citamos nessa conversa estarão no site esteaquele.com. Então você pode entrar no link que está na descrição desse episódio e acessar todas as informações que nós trocamos nessa gravação. Espero que você aproveite. Nos dê também o seu feedback. Se você quiser me enviar uma mensagem, será muito bem-vinda. E eu espero que essa conversa, assim como foi comigo, te abençoe bastante. Olá! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Este Dia, Aquele Dia. E hoje eu tenho a alegria e a oportunidade de conversar com uma convidada não menos especial, porque eu sempre falo que a pessoa é especial, então fica tudo igual, né? Mas eu preciso explicar porque ela é especial. E na verdade é porque ela tem sido para mim assim uma inspiração, uma motivação, até para eu ter coragem de começar a gravar um podcast. Isso porque ela tem um podcast que já me abençoa demais. E eu já vou ficar muito feliz se você que está ouvindo essa conversa e não a conhecia antes, passar a conhecer. E o podcast que ela grava se chama Projeto do Coração. É um podcast semanal com novos episódios toda sexta-feira, com temas sobre a vida cristã, família, casamento, filhos, enfim, uma gama de assuntos muito extensos. Já são 118 episódios e, como eu já faço, você pode a partir de hoje maratonar esses episódios também. Eu converso hoje com a dona da voz que está por trás da vinheta. E ele será a sua paz. Ela é casada, mãe de 3 meninos, e você pode escolher chamá-la na versão brasileira, de Kátia, ou na versão americana, que eu prefiro, Kate. Olá, Kate. Cada um. Tudo bem? Muito obrigada, Lívia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. Creio que vai ser uma conversa muito gostosa. Obrigada mesmo, viu? Vamos lá, vai ser sim. Não, o prazer é todo meu. Que bom. E antes mesmo assim da gente entrar no assunto principal da nossa conversa, e acho que essa pergunta já faz parte também do tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o podcast, né, o Projeto do Coração. Porque já são mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos que você tem gravado? E são... em fevereiro faz 3. 3 anos já, uau! Em fevereiro vai fazer 3. Legal. E assim, são já muitas conversas, muitas histórias, muitos testemunhos, né? De diversas, como eu disse, diversos assuntos e experiências de vida que você tem ouvido, né? E eu queria saber de você, Kate, como ouvir essas histórias, como ouvir esses testemunhos de pessoas tão diferentes, às vezes em histórias de vidas tão diferentes da sua, com certeza. Como isso tem impactado a sua vida nesse tempo até aqui? O que te moldou, assim, ouvindo essas histórias e tantas delas, né? Olha, acho que é difícil falar uma maneira que me moldou, né? Assim, não consigo, assim, colocar, assim, em poucas palavras o que é, mas, assim, tem sido um privilégio enorme. No começo, eu acho que sempre é assim, né? Quando a gente vai servir ou fazer algo que a gente encara como servir a comunidade, servir o corpo de Cristo, a gente sempre acha que o beneficiado será o outro, né?
E é uma coisa de orgulho nosso, tipo, eu vou fazer o favor de ser um instrumento de Deus. E, na verdade, Deus tá lá falando assim, ai, coitada, eu tô pedindo pra ela fazer isso por causa dela mesmo, entendeu? É ela que precisa ouvir tudo isso. É ela que precisa estudar pra ensinar. É ela que precisa conhecer essas pessoas. Então, por mais que na época que eu comecei, eu não teria falado isso, porque eu não imaginaria que era isso no meu coração, mas cada entrevista, cada livro que eu leio, cada estudo que eu faço para poder compartilhar algo, eu vejo que tem sido muito mais um instrumento de Deus na minha vida. Sim. E aí, se Deus pode usar na vida de outras pessoas, glória a Deus, né? Mas eu vejo que aprender com várias pessoas, conhecer muita gente que eu não teria oportunidade de conhecer se não fosse pelo podcast, tem sido extremamente enriquecedor para minha vida. Então, não mudou necessariamente nenhum conceito, porque eu sempre gostei de ouvir a história das pessoas, sempre achei muito importante, tanto que, né, eu comecei o podcast por causa disso também. Mas viver isso na prática, de conhecer cada vez mais pessoas e falar sobre tópicos que talvez não surgem numa conversa normal, assim, porque muitas vezes eu falo sobre assuntos que não afligem a minha própria vida. Então, por mais que eu tenha conversas profundas com mentoras e tudo mais, querendo ou não, são coisas que afligem ou a minha ou a vida ou a dela. Sim. Então, poder falar sobre tantos outros tópicos com tantas pessoas realmente tem sido muito enriquecedor para mim. Sim, e de certa forma, você disse que você já tem essa característica, né, de gostar de ouvir histórias. Mas eu acho que assim, as pessoas têm carência de serem ouvidas e a gente tem pouco, a gente fala que é pouco tempo, né? A vida é tão corrida, mas a gente acaba não tendo esses relacionamentos intencionais, né? De sentar pra ouvir, né? A gente sempre tem algo pra falar ou algo pra resolver, mas de certa forma você percebe isso, assim, que também as pessoas têm carência de serem ouvidas, elas sentem esse espaço de poder contar a sua história, porque tem muita gente também que não ouve. Sim, na verdade, pessoas perto de mim diriam que eu gosto mais de falar do que ouvir, que é um problema. Então, sim. É um exercício. O podcast tem me ajudado. Exatamente, o podcast tem me ajudado a ouvir. E assim, muitas vezes eu volto e escuto na hora que eu vou editar, né? Editar é um terror. Porque eu escuto tanto de ladainha que eu falo, tem que escutar vez após vez. É uma tristeza. Você edita e você tira suas ladainhas? Edito. Às vezes sim. É que às vezes não dá, né? Às vezes faz parte da conversa e eu falo, puxa vida, não posso nem tirar, vão ter que escutar o que eu falei. Mas enfim, traz bastante humildade pro coração eu ter que ouvir o que eu falo. Mas enfim, tudo pra dizer que tem sido um treinamento em ouvir melhor. Eu sou formada em psicologia, pensaria que eu saberia ouvir bem, mas eu gosto de falar. Então, o que você falou realmente é porque a gente é tão focado no nosso próprio, né? A gente é tão egocêntrico, a gente é tão virado no nosso próprio umbigo, que talvez eu até diga que eu quero escutar a tua história, mas o minuto que alguma coisa da sua história identificar com a minha, eu já quero falar o meu, entendeu? É verdade! E aí eu já voltei pra mim. Então, tem sido um treinamento pra mim, mas também tem sido super legal dar assim, eu digo palco, mas nem é muita gente, mas assim, dá uma oportunidade para as pessoas terem um espaço para contar as suas histórias. Então isso tem sido bem legal também. Sim, e de fato abençoa muito, né? Eu já falei isso no início, enfim, tem me abençoado demais. E é interessante que às vezes, é o que você disse, assim, são situações na vida das pessoas que eu nunca passei, nem vou passar e nunca imaginei passar. Mas fala comigo, é impressionante, assim, não tem nada que você perde, não tem nenhum testemunho, uma história de vida que você não consiga aplicar ou Deus fale o seu coração, né? Então, prossiga, tem sido muito bom. Obrigada. Até uma amiga minha me mandou um áudio hoje até, falando sobre um episódio que ela escutou que não tem nada a ver com a realidade dela, só que a importância de escutar uma história para criar empatia no nosso coração também. Às vezes a gente é tão alheio a situações que fogem da nossa realidade que muitas vezes a gente precisa ouvir outra pessoa falando do que ela passou, da história dela. Sim. E isso cria ou faz com que Deus possa, né, fazer brotar empatia, amor, compaixão. Sim, sem dúvida.
Ou seja, o exercício de ouvir traz muitos benefícios. Traz. E assim, Kate, eu realmente acredito, pra mim, eu disse isso pra você quando eu fiz o contato da gente gravar esse episódio, né? E eu acredito que uma das marcas que o podcast tem, o Projeto do Coração tem, a forma como você conduz, seja a vulnerabilidade. E você até diz isso no início, você coloca uma frase, né, que é para abordar todos os assuntos com clareza, visão bíblica, né, e com vulnerabilidade. Então, certamente é uma das marcas, e você usou uma palavra na sua resposta anterior, que é empatia, né? E parece mesmo que tratar assuntos com essa vulnerabilidade, que é o que nós vamos conversar um pouquinho mais hoje, traz essa empatia nas pessoas, né? Porque é muito daquilo assim, nossa, eu pensei que era só comigo. Porque a gente geralmente reproduz ou estampa muito mais os nossos sucessos do que as nossas lutas. Óbvio. É porque a gente tem esse DNAzinho, né? De querer realmente alimentar uma admiração, claro, uma visão mesmo de que a gente venceu na vida. Né? Não, construir uma imagem, uma reputação. É toda uma cultura sobre isso, né? E eu tô falando isso tanto dentro, não é só fora da igreja, mas dentro da igreja também. A gente tem muita dificuldade. Talvez até mais, né? Talvez até mais. Talvez a gente até esqueça, né? A gente se vê numa congregação dos santos e esqueça que é uma reunião de pecadores, né? Então, eu acho muito importante a forma como você conduz. E eu queria te perguntar isso. Por que a gente já falou um pouquinho agora, mas por que você diria que é importante tratar de assuntos da vida cristã, né? Como você aborda, sobre família, sobre casamento, sobre filhos, com vulnerabilidade? Olha, quando a gente olha para a vida de outra pessoa e a gente enxerga o que você falou, né? Só sucesso, só maravilha, só tudo funciona e eu não me identifico com isso. Eu posso fingir e aí eu entro na dança daquela pessoa. Então também só vou falar dos meus ganhos, só vou mostrar o meu melhor, e eu vou ignorar o resto. Ou seja, não existe crescimento ali, certo? Sim. Muito pelo contrário, isso é terra fértil para inveja, para um monte de outras coisas que né, a gente gosta de brotar no coração. O outro lado, assim, extremos, né? O outro lado é aquela pessoa que só reclama, que tudo tá sempre ruim, que não durmo nunca, que meus filhos, não sei o quê, e aí aquela pessoa é desagradável, entendeu? Ninguém tá perto. Sim. E aí, por mais que eu me identifico, porque eu também não dormi essa noite, que meus filhos também fizeram a bagunça, por mais que eu me identifico, eu me afasto, porque talvez isso sou eu, mas eu não quero ser assim, entendeu? Sim. Eu não quero ser aquela pessoa. Sim. Então, e são os dois que a gente mais vê, certo? Sim. Até recentemente uma moça, numa conversa de Zoom, assim, numa palestra de uma igreja, me perguntou por que agora parece que as mães estão querendo mostrar que a casa está sempre um desastre, que as crianças são mal educadas. Por que isso está se tornando mais real? Até parece que as mulheres querem desencorajar umas às outras a terem filhos. Sim. E aí o que eu falei pra ela, e eu não sei se estou certa, mas assim, ao meu ver, parece que é tudo a mesma coisa, só disfarçado de outra coisa. Ou seja, o foco sou eu. Sim. Seja que eu estou sofrendo ou eu estou muito bem. O foco sou eu, preste atenção em mim, olhe para mim. Ou seja, porque estou sofrendo ou porque eu sei tudo. E aí eu acho que a vulnerabilidade correta, né, bíblica, que nós vamos entrar nisso, deveria ser eu poder tirar uma máscara dentro de um contexto seguro. Sim. Para que a minha fraqueza seja vista, mas não tendo essa fraqueza como um fim, né? Como a gente já falou, sobre vulnerabilidade não sendo um fim, mas aquilo para que a minha fraqueza possa mostrar a força de Cristo. Sim. Então, se a minha fraqueza leva a pontos as outras pessoas para Cristo, isso sim é vulnerabilidade que nós queremos cultivar, tanto no meio cristão quanto em qualquer amizade. Não tem amizade com não cristão, poxa, é esse tipo de relacionamento que nós queremos. Nós queremos cultivar relacionamentos assim.
Então, vulnerabilidade não é você falar assim, porque eu sou um desastre mesmo, porque minha casa é um desastre, meus filhos são mal educados, porque ninguém dorme, porque não sei o quê, porque meu casamento. Não é ser não é ser aquela pessoa desagradável que só reclama e que só fala que a vida é um desastre, que só mostra o lado ruim. Isso não é vulnerabilidade. Sim. Mas, enfim, eu diria que a importância está em nutrir relacionamentos intencionais e que vão gerar crescimento e apontar para Cristo. Sim, e você falou de extremos, né? É sempre isso, né? Sem o evangelho, sem o equilíbrio do evangelho, a gente sempre tende a ir para os extremos, né? Ou você vai para um extremo ou vai para o outro extremo. E eu lembro que a primeira vez que a gente conversou sobre esse assunto, que eu te propus esse tema, e até falei, né, nossa, você trata com essa vulnerabilidade, me parece que você tem facilidade de se expor, que é também uma característica de algumas pessoas e outras não. Isso é muito característica, né? E claro que também faz parte de extremos, né? Também tem pessoas que cabem muito bem no que você diz, que ou escondem tudo, que é um esforço gigantesco, porque ninguém é perfeito, ou a pessoa também se centraliza tanto que ela quer apontar o como ela é um desastre total, né? E você citou uma expressão que eu não sei se você tinha pensado antes, quando a gente conversou, que era sobre a vulnerabilidade responsável e a vulnerabilidade irresponsável, né? Você lembra quando você me disse isso? E você queria falar um pouquinho sobre isso? Sim, e na verdade, assim, eu tô criando, ou falando de termos aqui, provavelmente teriam jeitos melhores de falar, mas assim, eu tô falando só para tentar deixar claro o que eu quero dizer. Então, quando eu falei com você sobre vulnerabilidade responsável, é que também, se eu entrar no podcast e começar a falar sobre dificuldades do meu casamento em detalhe, falar sobre o que os meus filhos estão fazendo ou não fazendo, problemas de comportamento que eles têm, problemas de relacionamento que eu tenho com amigos ou família na internet. Sim. Na internet. Vamos convenhamos que isso não é uma boa, entendeu? Sim. Isso não é responsável. Então, vulnerabilidade responsável, o que eu quero dizer com isso é que existe, aqui eu vou dizer mais uma distinção de termos que talvez, só vou falar aqui para tentar ajudar a esclarecer, porque talvez não sejam os termos corretos, mas existe a importância de ser vulnerável, ou seja, por exemplo, num podcast eu dar ideias de atividades que você pode fazer com o seu filho, e ao mesmo tempo eu falar, viu, eu erro nessa parte, a gente não faz tudo isso aqui em casa, eu gostaria de, entende? Ou seja, eu mostrar aqui de bola, não é porque eu tô dando as ideias, então eu posso ser vulnerável dessa forma, mas existe também a diferença entre vulnerabilidade e um relacionamento de prestação de contas, que é com, por exemplo, um relacionamento de discipulado ou de mentoria, que eu vou, talvez ali naquele contexto, naquele espaço seguro, eu vou abrir dificuldades específicas que eu tô tendo no meu casamento, coisas específicas dos meus filhos, detalhes, num relacionamento seguro, de confiança, e ali então ali aquela pessoa existe ali uma prestação de contas, existe ali um relacionamento forte, existe ali uma confiança. Então, muitas vezes eu vejo que existe uma confusão nisso, que as pessoas acham que para ser vulnerável, então eu devo abrir a minha vida para todos, e todos devem, então, ver tudo na minha vida, uma transparência total. E de nenhuma forma eu vejo isso sendo saudável, né? Assim, até se a gente for olhar a Bíblia, Paulo, ele fala sobre espinho na carne. Até hoje tem gente brigando o que é o espinho da carne de Paulo, porque o Paulo não contou na carne. Ele não falou qual que era o espinho dele. Muito bom. Ele falou que tem espinho na carne. Então, vulnerabilidade. Ele abriu que ele sofre, ele abriu que não é fácil para ele, que ele se sente fraco. Toda aquela passagem de 2 Coríntios, mas ele não falou qual que era o espinho da carne dele. Então, eu posso falar que, poxa, a gente tem dificuldades no casamento, a gente tem que... E eu não preciso falar quais são as dificuldades. Eu não preciso expor a privacidade do meu marido, dos meus filhos, dos meus familiares, para ser vulnerável, entendeu? Porque se torna irresponsável quando você, além de se expor da forma errada, né, você expõe as pessoas a quem você deve lealdade, inclusive. Né? Acho isso importante também, porque ainda voltando nessa questão de extremos, se a gente falar um pouco assim sobre rede social, tal, apesar de ter essa cultura de aparência,
também pode haver um tipo de exposição irresponsável, né? Uma exposição desnecessária que realmente denigre até a imagem da família, o que seja, enfim. A gente precisa tomar bastante cuidado com isso mesmo e acho super importante para definir, né? A gente ir colocando limites no que é uma vulnerabilidade responsável, saudável, enfim, nesses termos. Equilibrada. Não vamos saber os termos assim exatos que eu tô inventando aqui. Eu tô falando para tentar esclarecer o que eu quero dizer, Sim. né? E na verdade eu acho ótimo, gaste esses exemplos. Ajuda bastante pra gente entender, né? E assim, até é interessante, porque parece que de tempos em tempos, algumas coisas viram moda. Alguns termos ficam mais em evidência. Então as pessoas passam a usar palavras para definir algumas coisas que estão em evidência. E eu acho que vulnerabilidade tem sido um momento onde a gente ouve bastante essa palavra, né? A gente tem aí, eu posso até citar livros, pessoas, tem aí a palestra e os livros da Brené Brown, que a gente falou sobre isso, que tem muita coisa boa, muita coisa legal. Mas assim, parece que... sim, a gente pode filtrar e ter muita coisa boa, né? Mas ao mesmo tempo... Como tudo, né? Sim, como tudo. Aliás, tudo mesmo, né? Até aqueles autores ou podcasts que a gente super confia, né? Tudo precisamos filtrar. Então, quando as pessoas falam, não, porque isso que ela falou vai contra a Bíblia, ok, filtre, pelo amor de Deus, leia tudo com o filtro da Bíblia, pegue, compara, gostei disso. O que a Bíblia fala sobre isso? Mas não faça isso só com autores seculares, faça com tudo que você lê que não seja a Bíblia. Sim. Até um parênteses aqui, eu achei interessante, eu vou te mandar. E eu não vou prometer, mas vou tentar traduzir esse texto. Não sei se eu tenho autorização depois para publicar. Mas eu li um texto de um comentário de um pastor sobre um livro da Brené Brown, que foi muito interessante. Ele, inclusive, disse que aprendeu muito com ela, mas aí ele pega o livro e pega os pontos principais e ele aplica de forma bíblica. Então foi muito legal. Sim. E você pode fazer isso com tudo. É o que todos nós precisamos fazer, sim, com tudo. Que eu recebo tantas perguntas, tipo, o que você acha de disciplina positiva? O que você acha disso aqui? Mas, gente, leia, filtre pela Bíblia, e tem muita coisa boa. Em todos, em inglês tem uma frase que eles falam assim, não joga fora o bebê junto com a água do banho, entendeu? Sim. Ou seja, você vai jogar fora a água do banho, óbvio, mas você vai pegar o bebê, entendeu? Então, assim... A gente tem uma mania como cristão de escutar uma coisa e falar assim, não, porque... Aí tem outro ditado aqui em inglês, né? Porque você tomaria água se tivesse 1% de água fecal naquilo? Não, mas eu filtraria a água, entendeu? Exatamente. Não, precisa disso, né? Precisa de filtrar. E aí até falando nisso, assim, não é à toa, né? As pessoas passaram a falar mais de vulnerabilidade também, porque é sempre aquilo, mesmo o senso comum chega a algumas conclusões, né? Ninguém consegue cultivar uma vida perfeita. Mesmo as pessoas que, vamos dizer aqui, que não têm a Cristo, né? Elas entendem que o ser humano é falho. Elas entendem que a vida também é feita de fracassos. Ao mesmo tempo, dentro dessa linha do que a gente acabou de falar, de filtrar, né? Como você diria, então, que a gente pode definir? Eu acho que é difícil, apesar que eu tenho uma ideia aqui, mas definir a vulnerabilidade de forma bíblica. Assim, você diria o que a Bíblia diz sobre vulnerabilidade? Essa é a nossa direção bíblica sobre vulnerabilidade. Então, eu vou até citar aquele artigo que você me mandou daquele site do John Piper, Desiring God, né? Do Stephen Lee. Que é a vulnerabilidade redentiva, esse é o termo que ele coloca, né? Sim. E, assim, em relação a definir vulnerabilidade na Bíblia, eu peguei o versículo aqui, aquela parte que fala do espinho na carne, mas eu vou ler, porque eu acho que daqui a gente consegue extrair alguns princípios bíblicos em relação à vulnerabilidade. Eu posso ler aqui? Claro. Que é 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. E, para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso,
sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sim. Então daqui a gente pode extrair vários princípios, por exemplo, que eu já falei do espinho na carne. Paulo, Sim. ele fala que ele sofre, mas ele não fala o que é. Uhum. Então, ser vulnerabilidade com um certo limite. Sim. Até porque, né, se a gente for olhar a história da igreja de Coríntios, tinha uns probleminha lá. Então, eu imagino que Paulo não estava, assim, super afim de abrir muito com aquela igreja. Essa aqui é a inferência minha, sabe? Mas eu tô falando assim, tem uma responsabilidade ali. Com quem que eu vou compartilhar o quê? Porém, ao mesmo tempo, sendo extremamente vulnerável. Sim. E aqui, assim, a minha... Peraí, perdi aqui. Ele fala assim que me gloriarei nas fraquezas, mas não é só me gloriarei nas fraquezas, não para aí. Nós não vamos celebrar a fraqueza, nós não vamos celebrar o erro. Não, por que eu celebro essa fraqueza ou me glorio nisso? Porque quando eu sou fraca é que sou forte. Porque através da minha fraqueza, o poder de Cristo... É na minha fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Sim. Então, a vulnerabilidade bíblica tem que servir a comunidade, tem que servir o corpo de Cristo. Sim. E não ser centrada no eu. Porque se a minha vulnerabilidade só traz atenção para mim, só faz com que as pessoas me deem reconhecimento, ou dó, ou pena, ou até elogio, seja o que for. Se a minha vulnerabilidade está gerando atenção simplesmente para mim, então está errada. Sim. Agora, se a minha vulnerabilidade se a minha fraqueza se torna um palco para a glória de Deus, sim, então vamos nos gloriar nas fraquezas, certo? Então vamos seguir o que Paulo está falando. Então, exato. Aí que eu diria, o que nós podemos aprender com vulnerabilidade bíblica, e naquele artigo que você falou, depois você pode, né, dar referência para as pessoas, sim. Mas que ele fala que Cristo se tornou vulnerável, né? Se a gente vê como Deus escolheu ser encarnado como ser humano, nas situações, na classe social, tudo isso, até no formato, um bebê, não existe posição mais vulnerável que ele poderia ter escolhido. Isso. Mas aquilo foi para a nossa redenção. Então, eu gostei bastante desse termo, não é meu, vulnerabilidade redentiva. Sim. Porque descreve bem qual que deveria ser o fim, né, o propósito da vulnerabilidade. Sim. Ou seja, uma vulnerabilidade que não é um fim em si mesma, que não é centrada em mim mesma, mas que é se gloriar na fraqueza para a glória de Deus, né? Para ser cheio da graça de Deus, como Paulo diz. Eu acho que esse texto de 2 Coríntios exemplifica muito bem isso, né? E é o que você disse que é super importante, né? Não é um fato de eu abraçar as minhas fraquezas e inclusive fazer delas a minha identidade, né? O que eu sou. É simplesmente apontar para a suficiência de Cristo até nas minhas fraquezas, quando Ele perdoa os meus pecados e é poderoso para me transformar, inclusive, né? Tanto que Paulo fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte, né? Porque o poder vem de Deus. Ótimo. E Kate, assim, diante disso, né, da vulnerabilidade, ela não ser um fim em si mesmo, mas um meio, inclusive para trazer a glória de Deus para os relacionamentos, como que você diria que no dia a dia, como mãe, como esposa, né, como amiga, são vários papéis, como filha, mas nos relacionamentos, nos relacionamentos em geral, como nós podemos permitir que a vulnerabilidade seja uma bênção nos nossos relacionamentos, entende? E não uma pedra de tropeço, mas seja algo que realmente contribua pra gente ter relacionamentos mais profundos, mais verdadeiros, mais cheios da graça, da misericórdia. Como que você acha que a vulnerabilidade pode ser um meio da graça de Deus nos relacionamentos? Até agora a gente tem falado sobre como eu cuidar da minha vulnerabilidade, né? Da maneira que eu vou me mostrar vulnerável, que é extremamente importante. Outra coisa é como nós vamos receber a vulnerabilidade dos outros. Sim. E a gente também, eu vejo que muitas vezes nós não estamos preparados para isso, e especialmente na igreja. Sim. Então, eu não digo igreja, enfim, não uma específica, é só no geral. O que você falou, a nossa tendência de querer mostrar uma imagem, na igreja a gente quer mostrar uma imagem santa, né? Entendeu? A gente quer mostrar uma imagem
piedosa. Sim. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre como receber a vulnerabilidade do outro. Porque se eu me abro e abro a minha vulnerabilidade e eu sou recebida de uma forma áspera ou de uma forma que desmerece, ou seja o que for, vai ser muito difícil eu voltar a me abrir dessa forma, né, com aquela pessoa. Então, como vou receber? Aí eu também, de novo, só vou falar aqui para tentar exemplificar, mas primeiro a gente precisa ser um espaço seguro para aquela pessoa. A gente precisa saber acolher a vulnerabilidade da outra pessoa, né? Então, isso quer dizer o que você falou, o exercício de escutar, porque a gente tem muita dificuldade com isso, e a gente tem muita vontade de entrar e, eu sei o que fazer, eu sei. Se você fizer isso, se você tentar isso, né? Então, ficar quietinha, escutar, fazer mais perguntas. Eu sei que isso é coisa de terapeuta, mas todos nós precisamos saber escutar. Você escuta, você faz perguntas para você entender um pouco melhor, entende? Então você deixa a pessoa falar. Se você vai interromper, que seja para fazer uma pergunta sobre aquilo que a pessoa está falando, para você entender melhor. E você se coloca como um espaço seguro, um espaço não julgador, que naquele primeiro momento vai simplesmente acolher aquela pessoa. Agora, disso que é saudável e que é bom, pode muitas vezes ir para um lado negativo, em que aquilo também se torna uma coisa passiva, em que a gente só fala, eu me abro, aí depois você se abre, e aí a gente nunca sai dali, disso. Entendeu? A gente fica exatamente, então rodando atrás do próprio rabo, e aí chega até a ser perigoso, porque se eu me abro, por exemplo, dificuldade com meu marido, seja o que for, e aí você escuta e fala assim, eu também, e de repente, ao invés, se a gente não tomar alguns passos assim mais intencionais, ao invés de uma ajudar a outra e levar a Bíblia e aquilo apontar para a glória de Deus, eu vou pegar a sua história de vulnerabilidade como uma desculpa pra mim, entendeu? Eu vou pegar a sua, ela também sofre com isso, isso é normal, então tá tudo bem, entende? Então, parece que são contraditórios, parece que eu tô falando pra você fazer uma coisa e depois fazer outra, mas na verdade, primeiro você precisa ter um espaço seguro, e aí entra uma coisa que a gente nem deveria ter que falar, mas tem que falar, que é você, quietinho, você não comenta, você não compartilha, você não vai pedindo de oração pela fulana, pela morte. Não faça isso. Então, não faça isso. Mas aí depois, você poder ter um espaço, aquele relacionamento tem que ser um espaço em que a vulnerabilidade seja redentiva, que ela possa, então, levar a Cristo. Então, que uma a outra, né, tô pensando em duas mulheres, possam se levar à palavra, à conversa, a crescimento, a oração uma pela outra, entende? E sabendo que muitas vezes, dependendo de qual é a luta, talvez vai ter um espinho na carne nossa, entendeu? Porque, eu vou aqui, né, falar de maneiras que eu já errei como discipuladora, às vezes eu fico frustrada com a pessoa cometendo o mesmo erro, vez após vez, e vindo falar, e vindo chorar, e vindo não sei o quê. E eu tento ser aquele espaço seguro, mas eu fico, meu Senhor amado, essa pessoa nunca vai aprender. E aí Deus, né, me fala assim, você também é assim, em áreas diferentes, mas você também é assim. Exato. Então, eu sei que eu tô falando e parece muito difícil, e realmente é difícil, não é fácil essas coisas. Não. É muito mais fácil ter um relacionamento superficial. Exatamente. É muito mais fácil manter uma imagem, mas esse vai e volta de permitir que a pessoa tenha um espaço seguro e também levá-la para a palavra e incentivar o crescimento, incentivar um caminhar com Cristo, e tudo isso é uma forma que você pode receber a vulnerabilidade do outro de uma forma que encoraje relacionamentos redentores. Exatamente. E é isso, né? A gente precisa encarar os relacionamentos na vida cristã. É muito mais do que você ter alguém para desabafar, né? Existe lugar para isso. Existe lugar para isso. Claro, precisamos. Sim. Precisamos. Mas muitas vezes a gente quer ter só aquele momento para descarregar, né? E existe os passos seguintes, que seria, né, de uma prestação de contas de uma forma redentiva também, né? Que é o passo para a mudança, né?
E a mudança na dependência da graça de Deus, que é o que você disse, não é pragmatismo, né? Faça isso e você terá o X resultado. Porque não é assim, Exato. você disse, né? Não é assim nem com filho, né? A gente tem essas expectativas, né? A gente tem essas expectativas, mas eu ensinei, eu já corrigi, eu já mostrei. E aí você precisa repetir. E maternidade envolve muito isso, né? Maternidade, paternidade, envolve muito isso. A repetição. Então, isso nos exercita, né? Na longanimidade uns com os outros, né? Eu sempre falo que a maioria dos frutos do espírito são desenvolvidos nos relacionamentos, porque você não consegue desenvolver sozinho. Paciência, longanimidade. Não. Você precisa ter até fé, né? Sobre a vida do outro. Não precisa, exatamente. Isso é uma das coisas. Eu tava tentando lembrar, quando aqui a gente tava falando, eu deveria ter olhado, mas no livro da Brené Brown sobre liderança, ela fala sobre não sei quantos mitos, são mitos da vulnerabilidade. Sim. E um deles é que é possível ser vulnerável sozinho. E é tipo, isso vai, não, eu vou lidar com isso comigo mesmo, vou começar. Não, bem, não é vulnerabilidade. Então, e é o que você falou, então nós precisamos dos relacionamentos, porque senão esses frutos do espírito não têm onde serem desenvolvidos. Exatamente, muito bom. E são os custos, né? Os relacionamentos têm custos. E também eu acho que a gente vive num tempo que a gente não tá disposto muito a assumir esses custos. Porque é um tempo de muita individualidade, como você deu esse exemplo. Então a gente pensa assim, não, eu não quero que a pessoa se meta na minha vida, não quero ter que prestar contas pra ninguém. Porque a gente, na verdade, não quer assumir os custos de se expor nesse sentido, né? De esperar uma mudança. E também nem de ouvir, né? E de ter que lidar com as cargas uns dos outros, que esse é o chamado bíblico, né? Pra gente suportar. E é muito bonito falar isso, né? Suportar as cargas uns dos outros. Mas a verdade é que isso não é fácil, né? Isso é muito difícil. A gente, quando fala de suportar as cargas, é no dia a dia, né? É lidar com isso que você falou, de repente pecados repetitivos, porque a pessoa, ela tá lutando com aquilo, né? Então, claro. Isso são custos dos relacionamentos, né? E a gente tem escolhas, ou a gente se fecha, cada um na sua casinha, pra lutar a sua própria luta ilusoriamente, né? Porque a gente precisa uns dos outros pra isso, pra inclusive nos lembrar da graça de Deus, né? Porque também muitas vezes eu me vejo muitas vezes pensando isso, não, isso aqui eu vou lidar sozinha. E a verdade é que eu não só sou derrotada, como fico ouvindo essas vozes, né, do maligno mesmo, de que eu não vou conseguir. E então eu preciso da pessoa que caminha comigo pra me lembrar de que isso não é verdade. Pra me lembrar da palavra de Deus, né? Então, como isso é fundamental. A gente ter disposição pra pagar os custos de relacionamentos mais profundos, né? E não superficiais. Sim, não é à toa que a maioria das pessoas não tem esse tipo de relacionamento. Porque é difícil. Sim. Custa. é mais difícil. E hoje em dia, que é o que você falou, como nós estamos viciados no instantâneo, no fácil, no conforto. Nada disso combina com um relacionamento mais profundo e intencional. Mas também aquela coisa, né? Os benefícios também são rasos de uma vida de conforto, de instantaneidade e tudo mais. Então, para ter os frutos mais ricos, o conteúdo e o relacionamento profundo precisa pagar o preço. E interessante, eu até tinha anotado aqui, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas chegamos até, porque eu lembrei de uma frase, aí eu anotei agora, antes da gente começar, do C.S. Lewis. Eu não sei se você já leu aquele livro dele, Os Quatro Amores, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, mas... Não sei qual que seria o título em inglês, talvez, não sei. Sim, pode ser que seja bem diferente o título, né? Mas ele diz algo nesse sentido, que amar é sempre vulnerável. Que amar é ser vulnerável. Porque ele diz assim, ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo. E no final ele vai dizer assim, ó, o único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. É o C.S. Lewis que diz isso. Ui, acho que eu não li esse livro não, teria lembrado.
Depois eu te mando qual é. Mas assim, eu lembrei muito. Eu lembrei muito dessa frase, desse trecho, né? Porque é isso. Porque ele diz que amar é ser vulnerável. E eu diria que ser vulnerável, né? Amar é se tornar vulnerável e entender que a gente tá suscetível a ser ferido, a ser fragilizado pelos relacionamentos. E quando a gente, na verdade, quer fugir disso ou não aceita essa realidade, porque a gente vive num mundo quebrado, num mundo de pecado, é que a gente se fecha, né? E é que a gente tenta se proteger de forma ilusória mesmo, porque na verdade isso não é proteção. Isso é um esforço muito maior, essa que é a verdade, né? De a gente conseguir lidar com tudo exatamente. junto. Ai, que ótimo. Muito bom, Exatamente. Kate. Você teria, assim, algum livro para indicar dentro desse assunto? Alguma coisa que você lembrou? Ou não? Ou assim, leia a Bíblia. Olha, e talvez aqui as pessoas acham isso um pouco, enfim, irresponsável, mas eu recomendaria, se você quer se aprofundar um pouco mais, eu recomendaria os livros da Brené Brown. Sim. Eu recomendaria o material dela. E leia e procure filtrar através da Bíblia, porque também os anos de pesquisa dela nessa área são extremamente ricos. E nós precisamos aprender com cientistas, com pesquisas, com tudo isso. Então, eu não acho necessário, mas se você quer se aprofundar nessa área, ela é referência nessa área e não é à toa. Então, eu diria, leia os livros dela, veja, e aí compare com a Bíblia. Talvez você falou que você viu uma série de pregações de um pastor que fez uma comparação, foi isso? Foi um texto. Do Gospel Coalition. Entendi. Então, talvez... então. E tem tanta gente que já fez tanto trabalho. A verdade é que hoje em dia só não aprende quem não quer. Porque tá tudo na internet, entende? Então, assim, eu diria, sim, os dela é bom, os dela são bons. Tem um livro que eu tava voltando, quando a gente conversou, eu falei, deixa eu ver se tem algum livro que eu já li na área. E aí tem um livro, só que eu escutei, eu vi na versão de audiobook. Aí eu falei, puxa vida, isso que é o ruim de audiobook. Depois você não pode voltar atrás e ver seus livros, né? Verdade. Porque você lembra, foi bom, mas eu não sabia o que falar daquele livro. Exato. Então, ele é um do Andy Crouch. Eu sei que tem um livro dele em português, que é aquele da Tecnologia na Família. Eu não sei o título em português. Tá. Mas ele tem um outro livro, isso, em inglês chama Strong and Weak, né? Forte e fraco. Sim. Foi um audiobook que eu escutei um tempo atrás. E muito bom. Ele não é especificamente só sobre vulnerabilidade, mas ele traz uma perspectiva bíblica bem legal sobre nessa dicotomia, força e fraqueza. Sim, ótimo. Eu não sei se esse livro em especial tem em português, mas todos os livros que a gente citou aqui, enfim, eu vou colocar depois lá no site, e aí você que tá ouvindo vai poder consultar, enfim, também se tiver outras indicações eu coloco lá. Livros que falam sobre, por exemplo, pessoas específicas de aconselhamento bíblico, por exemplo, Paul Tripp, eu gosto muito de um livro dele que se chama Instrumentos na Mão de um Redentor. Não é um assunto que tá específico em vulnerabilidade, mas ele fala muito sobre relacionamentos, né? Em todos os livros dele. Sim. Mas esse em especial, eu acho que ele dá uma coluna vertebral, assim, do que seria lidar com os relacionamentos de forma graciosa, misericordiosa, intencional e redentiva, como a gente falou. Exatamente. Né? Eu li um livro dele, inclusive lembrei outro agora, que chama Guerra de Palavras, que é excelente. E é justamente sobre comunicação. Vale muito a pena. É o mesmo nome em inglês e ele fala sobre o propósito de Deus nas nossas palavras, na nossa comunicação. E eu acho isso também de extrema importância, assim. Ele vem falando sobre o fato de que nós somos embaixadores de Cristo, né? E que as nossas palavras deveriam, ao invés de acusar, condenar, julgar, apontar o dedo, a gente deveria levar cada conversa à redenção, né? Com o propósito da redenção. Sim. Então, enfim, muito bom. Como você disse, há muitos livros muito bons. E uma coisa que eu gosto da Bíblia, sabe o que é? É que Deus é o melhor biógrafo que já existiu. Ele não esconde nenhum dos defeitos e fracassos dos seus heróis. Não. E isso é uma coisa que eu estava estudando um tempo atrás, que era muito diferente do que qualquer outro escrito daquela época na história. Porque os escritos, né, contemporâneos eram exaltando os heróis
Sim. e que não falavam de nenhuma falha. Então você vê a diferença, e é importante a gente entender também dentro do contexto cultural que foi escrito, Sim. né? Porque você falou assim, poxa, já é importante a gente ver os erros da pessoa, mas entendendo que isso era completamente contra a cultura e contra Sim. a maneira que histórias eram contadas e escritas, Deus quer algo importante, né? Deus tem algo importante a dizer na forma que ele conta as histórias desses nossos, né, entre aspas, heróis da fé, porque não tem um Sim. que não tenha documentado pelo menos um dos momentos de vulnerabilidade, todos eles, né? E como isso nos aponta para a glória e para a graça de Deus, né? Porque é isso. Eles eram homens e mulheres como nós. Mas a gente não se conforma com isso. A gente louva a Deus porque da mesma forma que Deus agiu com graça na vida deles, isso é possível para nós hoje. Exatamente. Ótimo. Exatamente. E que seja nos nossos relacionamentos, que seja no nosso relacionamento com Deus, que nós possamos, como diz o salmista no Salmo 62, de fato derramar o nosso coração diante de Deus com integridade, com sinceridade, sem medo, em confissão, em entrega. Deus, especialista em perdoar, em doar graça, né? E nos transformar através disso. Kate, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. O prazer foi todo meu. Muito gostoso estar aqui conversando com você. Eu tinha anotação, nem olhei pra anotação. Porque a conversa foi boa e rendeu. Ai, que bom. Assim, aprendi bastante coisa com as suas percepções. Eu tenho certeza que quem ouvir também vai poder aprender bastante. De repente, isso é muito legal do dividir, né? Que a percepção do outro sempre te enriquece. Isso é incrível. Então, muito obrigada mesmo. E às vezes a gente discorda e aí também nós também podemos... me perguntaram uma vez se alguma vez eu já deixei de publicar um podcast porque eu discordava da pessoa. Eu falei, mas é um absurdo, por quê? Se eu só publicar coisa que eu concordo. Assim, agora, entende? Então, assim, tenham total liberdade de discordar, porque eu acho que isso é importante também na conversa. E, claro que eu sempre busco, né, convidar pessoas que pelo menos a teologia primária lhe bate, porque isso é importante, né? Tem algumas coisas que é salvação pela graça, né? Coisas de Jesus Cristo. Então, assim, mas outras coisas, poxa, eu posso aprender e devo aprender com pessoas que têm opiniões que divergem também. E aí que isso também falta muito no nosso mundo hoje em dia, né? Entender que nós podemos aprender com pessoas que têm opiniões divergentes e não só ir pra guerra contra essas pessoas. Exatamente. O diálogo é muito importante. E é isso mesmo. E muitas vezes, se a gente se permite não só... Como começamos a nossa conversa dizendo, se a gente se permite ouvir com atenção uma percepção que até a gente discorde, sempre há algo que pode nos enriquecer também. Eu acho que isso é sinal de crescimento e maturidade também diante de Deus, né? Que é super importante. A diversidade, isso é fato. Claro. E deveria ter diversidade. Deus nos criou de forma diversa. Sim, exato. É pra ter diversidade. E é isso. Muito bom. Precisamos uns dos outros. Então, eu queria te pedir para fazer uma oração para terminar nossa conversa e também, mais uma vez, abençoar quem está nos ouvindo. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo que o Senhor permitiu que eu tivesse com a Lívia, essa conversa. Eu peço pelas pessoas que estão ouvindo que o Senhor filtre as minhas palavras e que permaneça só aquilo que o seu Espírito Santo quiser. Então, filtre qualquer achismo meu, opinião minha que não condiz. E a minha oração é que essa pessoa volte para a tua palavra e esclareça qualquer dúvida que tenha ficado ali no relacionamento com o Senhor. Amém. E eu peço, Pai, pela sua graça aqui em cima da vida da Lívia, da minha e de todas as pessoas que estão ouvindo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie num caminho de vulnerabilidade redentiva. Amém. Que o Senhor nos presenteie com relacionamentos vulneráveis, onde podemos abençoar uns aos outros, crescermos juntos. Sim. E que nós possamos então nos gloriar nas nossas fraquezas, porque elas se tornam um palco para a sua força, para a sua glória. Então, que o Senhor nos dê a força também de lutar por esses relacionamentos
de valorizar as pessoas acima de nós mesmos e de estarmos dispostos a abrir mão da nossa reputação, da nossa imagem que construímos com tanto cuidado, se a nossa vulnerabilidade for apontar para Cristo. Então, pedimos sabedoria nesses momentos, que o Senhor nos ajude a ser responsável com as nossas palavras e com a nossa vulnerabilidade, e que sempre, ao abrir o nosso coração, nós possamos apontar para a sua glória e demonstrar uma vida completamente dependente de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.